dia, vereadora Érica. Bom dia, vereador Sargento Laudo. Bom dia, assessor parlamentar Rafael Romagnoli. Bom dia, Adriana, dessa casa. Vamos começar mais uma sessão de reunião online, ao vivo para vocês. Essa é uma comissão de saúde, educação, cultura, lazer, turismo, meio ambiente e assistência social. E nessa manhã, nós vamos deliberar, dar pareceres e discutir um pouquinho sobre 3 projetos de lei. Sejam bem-vindos, se vocês quiserem dar os bons dias, a gente já começa. Bom dia, então que nosso dia seja muito proveitoso e obrigado a todos que nos acompanham. Bom dia a todos, obrigado por estar acompanhando aí a TV Câmara, né? A nossa reunião. A nossa presidente da comissão vai conduzir. Então, com a palavra agora, se a vereadora Érica não for usar a palavra, a senhora mesmo, presidente. Rafael? Bom dia, espero poder assessorá-los da melhor maneira possível. A Érica é a nossa relatora oficial, né? Todos nós aqui fomos eleitos no primeiro dia de mandato pelos vereadores pares desta casa para nós compormos esta comissão que traz para cá toda a nossa análise, o nosso estudo dentro dessas 7 áreas incríveis e importantes para a nossa cidade. E hoje, né, após passar pela CCJ, que é a Comissão de Justiça, e alguns projetos passam por outras comissões, como finanças, como meio ambiente, questão de direitos humanos, então são várias. Hoje nós vamos votar 3, dar pareceres, discussão, e não necessariamente faremos os pareceres nesse momento, porque algumas dúvidas podem acontecer e vocês vão acompanhando aqui alguns conflitos, inclusive nossos, né, sobre as legislações que nos chegam para estudo. Érica, por favor, você poderia fazer a leitura do primeiro projeto a ser discutido? Projeto de Lei 90 de 2021. Institui a política de bem-estar de animais domésticos, controle populacional de cães e gatos, estímulo à posse responsável e incentivo à adoção de animais e à proteção de animais domésticos e da outras providências. De autoria do prefeito Mário Eduardo Pardinha Fonseca. Bom, é um projeto, né, que está nessa casa, numa luta, inclusive, que eu tenho que destacar da vereadora Érica, do vereador Palhinha, presidente desta casa, em comunicação direta com a prefeitura, porque é uma legislação que me parece ser discricionária ao prefeito e não ao legislativo. Então, eu vou pedir para a Érica, Laudo também, que cuida bastante da causa animal, se vocês puderem compartilhar com quem está nos assistindo e também nos enriquecer nessa discussão, um pouquinho sobre o que essa legislação fala. Inclusive, uma legislação gigante, né, com muitos artigos, e eu percebi que ela foi meio que desmembrada da legislação que a gente tinha anteriormente. Hoje ela traz uma especificidade que são de animais de pequenos portes. É isso, Érica, por favor. Exato. Nós estamos desenvolvendo esse projeto de lei desde o ano passado, do início do ano passado. Já é uma luta sempre, né, de quem participa da causa animal, e, no entanto, quando tudo estava concluído, nós soubemos que não podia partir do legislativo essa lei, então ela foi enviada para o executivo para que ele pudesse reavaliar e enviar novamente para a Câmara. E aí realmente houve a necessidade de retirar da lei, porque antes nós trabalhávamos com uma lei de proteção animal, que englobava tanto animais de pequeno porte, como que são considerados os domésticos, como os de grande porte. Mas, como todos sabem, nós tivemos uma grande batalha, né, em relação a isso, por conta de algumas coisas que os animais porte grande, as pessoas não queriam que isso fosse à frente. E aí, a gente definiu que todos precisam de uma lei. No entanto, os animais de porte grande, eles já são embasados na lei federal. E os animais domésticos não têm esse respaldo, esse mesmo respaldo. E o percentual de denúncias, de casos para porte grande é muito menor, né? Chega a 2, 3%, sendo que todo o restante é para animais domésticos. Então, houve a necessidade de separar a lei, para que ela seja avaliada e sem tumulto e sem tudo isso. Então, nessa proposta, né, de lei, a gente está falando aí de maus tratos, posse responsável,
posse e guarda, vacinação de cães e gatos, principalmente os casos de maus tratos, a chipagem, que é uma solução também, né, para a gente poder, para saber quem são os proprietários, quando o animal foge, para que o dono seja encontrado, uma solução muito boa que muitas cidades já vêm utilizando, e Botucatu inclusive, sobre recolhimento e, principalmente, a lei fala sobre penalidades, né, que é o nosso foco principal, que é o que a gente tem lutado muito, que é a penalização de situações que a gente vê no dia a dia. Então, basicamente, a lei é isso, ela foi enviada no final do ano pelo prefeito, e como nós íamos entrar em recesso, ela não pôde ser avaliada, e agora, nesse início de ano, a gente já está colocando em pauta novamente para que, aprovadas nas comissões, ela venha para a votação da Câmara na sessão. Laudo, fica à vontade, tá, para contribuir. Eu também estava dando uma observação, né? Ela fala sobre o bem-estar também da população humana, né, nessa legislação, que toda a cuidado, bem-estar dos animais domésticos, ela vai também gerar um cuidado, um bem-estar na população humana. Tanto é que a gente vê um parecer, né, um encaminhamento do próprio secretário de saúde aqui da nossa cidade. Ele fala um pouco sobre a vigilância da zoonose e acidentes com animais peçonhentos e venenosos também dentro dessa legislação. Então, fala também, né, nessa coisa, essa promoção, né, proporcionar a promoção de ações compartilhadas. Então, eles citam as universidades, o terceiro setor, a iniciativa privada, todas elas se ajuntando, vamos dizer assim, né, compartilhando com a ideia de promover o bem-estar animal na nossa cidade. Acredito que deve de ter muitos animais domésticos em Botucatu. Você tem algum levantamento sobre isso, de ideia de quanto que população que nós estamos lidando de animais? Não, é impossível ter a quantidade de animais, tanto nas ruas como nas casas. É um número realmente que não dá para a gente ter noção. A gente só teve noção agora no ano de 2021, já iniciando 2022, da quantidade de abandonos. Então, é uma das coisas que a lei prioriza, né, principalmente por conta da chipagem, e da castração, que essa luta é para isso, porque assim, a gente não quer uma cidade, como você falou, ela trata de animais e de pessoas, porque quando a gente tem uma mega população de animais nas ruas, esses animais começam a ficar doentes e eles transmitem doenças, e aí isso vai atingir a população. Então, assim, é uma luta para que todo o ciclo envolva todas as pessoas e os animais, para que seja bom para todo mundo. Perfeito. Deixar bem claro, né, para os ouvintes que esse projeto de lei deu entrada no dia 17 de novembro de 2021 da Prefeitura, né? Vamos tirar o prazo feito, né, por vocês aqui dentro da casa, né, que não entra dentro desse processo. E nós temos um prazo nessa comissão até dia 26 de fevereiro para nós deliberarmos favoráveis ou não o encaminhamento desse projeto de lei para votação dos demais vereadores, na responsabilidade que nos cabe, né, de mérito, se ele é um projeto realmente de saúde, que é da nossa competência, dar o parecer de encaminhamento e de sequência. Laudo, você quer contribuir com alguma coisa em relação a esse projeto, para a gente verificar que parecer a gente vai estar dando? Bom, eu vou fazer uma linha do tempo aqui rapidamente, né? A Érica e a vereadora Alessandra também estava, né, no mandato passado junto. Então, esse projeto, ele é oriundo, né, do projeto 073 de 2017, tá? Que causou uma grande polêmica na cidade porque distorceram o projeto. O projeto era da causa animal e outras providências. Ele ficou apelidado de projeto do rodeio, que não tinha, nós não estávamos tratando naquele momento de rodeio na cidade de Botucatu. Isso dividiu a opinião pública, trouxe diversas pessoas para a Câmara Municipal. Aqui é o local de debate, mas é importante a gente frisar que a Érica depois pode explicar melhor. O projeto foi desmembrado, entendeu? E hoje o projeto volta com uma redação, eu acredito, com uma redação melhor. Teve algumas coisas que o Ministério Público também apontou, isso foi tirado de dentro do projeto. Então,
esse projeto ele tem tudo para dar certo, tem tudo para passar, porque ele trata dos pequenos animais, dos animais domésticos, e isso, nós precisamos desse projeto para que a gente consiga ter uma proteção para esses animais. Então, esse projeto ele vem de um desdobramento do projeto 073 de 2017, causou uma grande confusão por uma informação errada, que falaram que era projeto do rodeio. Então, isso dividiu as pessoas, e o que a gente quer é somar com as pessoas, nós não queremos dividir nada, tá bom? Então, depois se a Érica quiser complementar mais alguma coisa a respeito, porque a Érica trabalhou muito nesse projeto, parabéns, vereadora Érica, nosso presidente Palinha. Eu trabalhei pouco no projeto, sou um apoiador, mas quem caminha no dia a dia é que sabe as necessidades e estão muito próximos, né, dos acontecimentos. Então, eu encerro aqui a minha fala. Eu sou favorável para que o parecer saia desta comissão favorável, presidente, porque nós precisamos desse projeto, tá? Esse projeto é aguardado há muito tempo, principalmente pelos protetores, pelas pessoas do nosso município, porque aqueles que não são protetores de identidade, mas eles são protetores de coração, que eles também querem o bem-estar animal. Obrigado, viu? Por favor, Rafael. Eu acho que vale a pena ressaltar, como assessor da Câmara, essa linha do tempo que o vereador Laudo colocou, né, o trabalho que não só a vereadora Érica, o Palinha, mas também aquela comissão que foi instituída no primeiro dia, na primeira sessão de 2021, né, que veio para uma comissão especial da casa que se debruçou em cima da lei e que trabalhou dentro de uma lei da causa animal doméstico, né? Então é importante ressaltar isso para que não haja confusão e que esse animal doméstico é aquilo que se trata que está dentro do perímetro urbano, né? Então assim, que são que está previsto na lei, né? Então porque a disturpar a ideia da legislação tecnicamente, a gente pode gerar um conflito de interesses aí. Eu acho que é importante ressaltar que foi de iniciativa do Legislativo esse projeto de lei, mas é competência do Executivo. Então, os vereadores da Casa encaminharam para o Executivo devolveu como projeto de lei aquela minuta que tinha sido encaminhada. Então, isso é importante. Eu acho que vale ressaltar também que uma das grandes conquistas e que busca-se é o Conselho da Causa Animais Domésticos, né, que isso vai ser trabalhado também numa outra legislação. Obrigada. Então, eu vou colocar em votação essa primeira lei, PL 90, que institui a política de bem-estar de animais domésticos, que dentro dele nós vamos encontrar o controle populacional de cães e gatos, estímulo à posse responsável, incentivo à adoção de animais e proteção dos animais domésticos, reduzir o sofrimento dos animais domésticos, combate aos maus tratos, preservação do bem-estar da população humana, e também proporcionar a promoção de ações compartilhadas. Então, tudo isso, né, prevendo aí e desejando promover o bem-estar animal. Então, por favor, já vou adiantar meu voto, se vocês me permitem, eu também sou favorável ao encaminhamento dessa legislação para a votação dos demais vereadores. Vereadora Érica, qual é o seu parecer? Independente de eu ser uma super entusiasta nesse projeto, assim, avaliando como Comissão de Saúde, né, e Meio Ambiente, então, claro, sou favorável por conta de entender o quanto isso realmente é relativo à nossa comissão e é necessário. Então, totalmente favorável ao projeto de lei apresentado hoje. Vereador Sargento Laudo, seu parecer sobre o encaminhamento dessa legislação? Favorável ao encaminhamento. E, mais uma vez, parabéns à comissão, que tem feito um trabalho muito bonito sob a presidência da vereadora Alessandra. Obrigada, vereador Sargento Laudo. Ser presidente de uma comissão com tantas áreas realmente não deixa de ser um desafio para todos nós três, né? Bom, Érica, por favor, qual é o próximo PL que a gente vai estar votando? Projeto de Lei 91 de 2021,
dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de álcool em gel em todos os estabelecimentos comerciais e afins de Botucatu, independente de ocorrência de pandemias. Autor Silvio, Republicanos. Essa é uma legislação, né, do vereador Silvio. Ela traz uma emenda, inclusive, dentro desse projeto. Se você puder localizar aí para nós, Érica, ele inclui as escolas nessa, né, no artigo, acho que primeiro, ele fala sobre alguns lugares em que deveriam ter o álcool em gel, e daí ele faz uma emenda solicitando também que seja incluído as escolas, tanto públicas quanto privadas. É uma legislação que traz para nós, moradores, né, de Botucatu e de uma forma geral, independente da pandemia. Eu acho que essa é o diferencial disso tudo, que nós temos uma legislação, acredito que é isso que o Laudo tá pesquisando aqui, que na pandemia existe a obrigatoriedade dessa disponibilização do álcool em gel. O que ele está fazendo, de uma forma sanitária, higiênica, é estendendo uma legislação, né? Não sei nem se é uma legislação, um decreto, que o Laudo estava mostrando aqui para nós. É uma lei? Lei 5955. 5955. Ele está dizendo para nós, nessa legislação do PL 91, que álcool em gel continue e se permaneça em todos os estabelecimentos, independente da pandemia, que hoje é o coronavírus, né? Desejamos que não tenhamos outras pela frente, mas ele entende que vai ser uma forma de deixar a sociedade sempre mais higiênica nos todos os lugares em que todo mundo, né, toca, pega, um supermercado, um comércio ou uma escola. Então essa é a sugestão, tá bom? Existe uma multa para quem não cumprir, né, com essa determinação, que começa com uma advertência no primeiro momento, depois o segundo momento uma multa de R$500 e a terceira R$1.000. Então, deixo aberto para as considerações de vocês. Qual a preocupação daí, Laudo, que você abriu a legislação para nós? Não, eu só mostrei a legislação porque eu queria conferir se está emendando essa legislação na qual eu fiz a ressalva aqui com o nosso assessor, que ele está pesquisando, ver se está emendando essa lei. Ah, tá, para saber se vai ser uma legislação nova ou se é uma alteração de legislação. Me perdoe, eu estava com o microfone desligado. Em relação ao mérito da questão, né, ele estaria na área de saúde, que é dessa comissão. Você tem alguma observação? Vocês querem aguardar para dar um parecer mais definitivo, principalmente agora que a gente percebeu que tem uma outra legislação que possa estar chocando aí? Alguma observação, alguma dúvida sobre o projeto? A gente, em discussão anterior, havia comentado sobre o fato desse projeto onerar o município, né? Então, a gente também discutiu sobre a legitimidade, assim como outras leis, de não poder partir do legislativo. Esse tipo de projeto de lei, até o Rafa, se ele puder me ajudar, confirmar ou não, isso porque, assim, a partir do momento em que você vai exigir que fora da pandemia, ou que a todo momento haja um material que tenha que estar disponível em escolas públicas, locais públicos, então acaba gerando uma despesa para o município, que não sei se está contemplada ou não nisso, mas onera o município. Então, aí eu não sei se é possível que o vereador, né, Silvio, possa realmente ser o autor dessa matéria. Então, tecnicamente, para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas, primeiramente que o PL 90 de 2021, vamos escrever o que está na ementa, institui a política dispõe sobre a obrigatoriedade de álcool em gel em todos os estabelecimentos comerciais e afins de Botucatu, independente de ocorrência de pandemias. Então, essa é a ementa do PL 91/2021. Porém, como apresentado e bem lembrado pelo vereador Laudo, que já existe uma lei, a 5955 de 2017,
de iniciativa do vereador Isaías Colino, e que dispõe sobre a obrigatoriedade de álcool em gel em praças de alimentação. Então, a gente acredita que álcool em praças de alimentação está contemplado também aqui em estabelecimentos comerciais, né? Então, assim, na verdade, não tem nenhum artigo dentro da lei do autor, do PL, do projeto de lei do autor Silvio, que revogue a lei 59 e 55. É uma nova legislação, sim, que, abre aspas, vai sobrepor essa porque, conceitualmente, praça de alimentação está dentro de estabelecimentos comerciais. Porém, quando a gente colocou, quando o vereador Isaías Colino realizou encaminhou essa iniciativa para o prefeito encaminhar por conta da autoria, né? Eu acho que é uma coisa que a vereadora Érica acabou de falar, porque você está criando custo para o Poder Executivo. E nesse caso da lei do vereador Silvio, não está criando-se custo simplesmente para o Poder Executivo Municipal. Está criando também para o Executivo Estadual, porque todas as escolas, todos os comerciantes, todos os estabelecimentos, né, vão ter que ter álcool em gel. E daí isso tem um custo. E quando gera custo, é de competência do Executivo e não do Legislativo. Mas o procurador da Casa foi favorável, deu constitucionalidade do projeto, a CCJ acompanhou, né, e agora está aqui na Casa para discutir o mérito nessa comissão de saúde. Então, acho que tecnicamente é isso. Se eu puder dizer que vamos ter 2 PLs versando sobre o mesmo assunto. Bom, a gente não enxerga quando está ligado aqui, me perdoe. Nós temos o prazo para dar o parecer sobre essa legislação até dia 26 de fevereiro. Então, nós teríamos ainda uma reunião na próxima semana que nos daria tempo para dar o parecer favorável ou não. Vocês se sentem acomodados, já tranquilos no parecer de encaminhamento, ou vocês querem ainda verificar esse tipo de coisa? Acredito que a emenda, né, que ele fez, colocando as escolas, está gerando talvez essa dúvida em nós, né, de custo, né, que se trouxe para dentro da rede estadual e rede municipal. Quando é particular ou os comércios que são próprios, né, nós teríamos a legitimidade de estar votando. Eu acho que vale uma pergunta, talvez um novo questionamento sobre essa legalidade. Se vocês assim concordarem, a gente aguarda um pouquinho, não liberamos ainda esse PL para as próximas comissões, conversamos com o vereador Silvio novamente, né, sobre esse PL e verificamos, né, se a gente pode dar encaminhamento. Tudo bem? Até mesmo porque se existe uma legislação do vereador Isaías de 2017 que é mais restritiva, para saber se ela vem como substitutiva ou uma nova legislação mesmo. Aí é um termo, digamos assim, jurídico, né, que a gente precisaria ver qual é que vai ser feito aí. Acredito que o nosso procurador já tenha definido por essa legislação nova, visto que ela é mais abrangente, como o Rafael nos colocou. Então, eu vou deixar em aberto se vocês querem fazer o voto hoje ou se querem aguardar para a próxima semana a gente fazer aprofundar um pouquinho mais. Se vale um adendo, Alessandra, eu acho que é importante também salientar que a legislação precisa pensar na eficácia dela, né? E também na questão da fiscalização, né? Então, assim, como que a gente faz hoje para fiscalizar se todo estabelecimento comercial ou órgão público teria o álcool em gel à disposição para todo mundo? Só para ressaltar, por exemplo, nas escolas municipais e escolas estaduais, nós temos aproximadamente 16 mil alunos, né? Então, 16 mil alunos usando álcool em gel todo dia, qual que é o custo disso, quanto que seria utilizado? É só um adendo que vale a pena a gente ressaltar. Bom, eu acho que o que nós temos que ressaltar também é que o vereador Silvio, de uma maneira muito inteligente, né, ele se preocupa com a saúde das pessoas, com a saúde das crianças. Esse termo, lavar as mãos, eu tenho um projeto de lei aprovado aqui também, para lavar as mãos, entendeu? Então, toda essa preocupação,
a gente tem que trazer à tona e registrar aqui a preocupação e deixar os parabéns para o vereador Silvio também, que essa preocupação dele, ele quer dizer o quê? Que não é só no momento de pandemia, entendeu? É passado o momento de pandemia, para que onde não tem um local apropriado, eu acredito que seja essa a intenção dele para lavar as mãos, que a pessoa tenha a segunda opção, que é o álcool em gel. Por exemplo, você chega em um caixa eletrônico do banco, onde todo mundo coloca as mãos e você quer e precisa fazer uma higienização, então você tem o álcool em gel. Então eu acho válido o projeto, nós vamos conversar com o vereador, porque ele é o autor do projeto, com muito respeito. Eu não vejo o porquê não dar continuidade no projeto, que enquanto o projeto está tramitando, eu acho que ele pode tomar essa decisão da maneira que ele achar mais assertiva para o projeto que ele está apresentando, porque de repente ele pode emendar o projeto, ele mesmo, entendeu? Ele pode pedir opinião para a nossa comissão, o que nós detectamos aqui. Então, assim, eu fico muito tranquilo se a gente continuar com o projeto. Apesar de ter feito o comentário, também não vejo problema em prosseguir com o projeto, visto que foi um parecer favorável do jurídico, né? Então, dentro desse pensamento, se ele concorda que pode seguir, a gente também realmente pode dar andamento, porque depois ele vai para a votação e aí vai ser decidido ali, como o vereador Laudo falou, e o vereador Silvio vai poder fazer as suas justificativas dentro da discussão no dia da votação. Então, também consigo dizer que tranquilamente posso ser favorável a tocar o projeto. É importante que todos nós, né, tenhamos bem claro que essa comissão, ela delibera pelo encaminhamento desse projeto, deixando bem claro o seguinte: álcool em gel, lavar as mãos, higienizar as mãos, ela é mérito da nossa Comissão de Saúde, e todos nós três, como bem disse, né, vocês dois, concordamos com o vereador Silvio de que precisamos ter a higienização das mãos e evitar cada vez mais a pandemia. As nossas preocupações, as nossas considerações aqui, elas são colocadas em pareceres de encaminhamento para que todos os demais que virem a estudar o projeto também se atentem e procurem, né, ter muito claro isso para quando chegar na votação fazer o voto. Os nossos votos, inclusive, de seguir o projeto para a sessão que será de votação, não também amarra a nossa votação favorável ou não favorável. Aqui todos nós somos favoráveis, e eu também sou favorável, já deixo bem claro isso, o encaminhamento do projeto, tá? Para que a gente lá na frente possa votar definitivamente o projeto do vereador Silvio. Então, o PL 91 também segue em frente. Nós temos o último projeto, Érica, por favor. Projeto de lei 1 de 2000. Bom, eu vou fazer uma abertura, né? Que a gente teve uma reunião nessa casa ontem, inclusive, com a secretária Rose Pinton, da Assistência Social, e a senhora Andréia, que é do Centro de Referência da Mulher, porque eu, Alessandra, imaginei que esse PL ele fosse de responsabilidade da pasta de Assistência Social. E quando nós estávamos aqui em reunião, e também uma das reuniões que comentamos com vocês semana passada, seriam agendas dessa comissão de conversas de outras secretarias, e começamos pela assistência social, e agradeço muitíssimo a presença da secretária Rose e da coordenadora geral Andréia. O que aconteceu, né? Nessa discussão do PL do aluguel social, é claro e notório que ela é de responsabilidade da Secretaria de Habitação, na pessoa do secretário Luiz Guilherme, mas nós discutimos algumas situações aqui, porque a gente tem uma das alterações desse PL, o que me preocupou bastante, é que num dos artigos, acredito que no segundo, ele tira
um trecho da expressão em que se fala de um atendimento também de situações vulneráveis. O projeto ele se tornou muito mais de atendimento de aluguel social para prédios em que estão em risco de desabar, que precisa ser interditado por algum motivo, e essa família que estivesse no imóvel em risco poderia ser colocado num aluguel social que é financiado pela Prefeitura de Botucatu. Essa foi uma das mudanças. A outra mudança que ele está sugerindo aqui para nós é que haja a forma de pagamento do aluguel não mais aconteça de ser repassado a verba para o locatário, e sim para o dono do imóvel, para o locador, para que não haja nessa situação, eu dou dinheiro para quem vai alugar a casa e quem vai alugar a casa vai pagar o dono da casa. Então, a prefeitura faria o pagamento direto para quem está alugando a casa para uma família que precisa, tá? Esse item eu achei perfeito, eu acho que retira, né, vários problemas burocráticos, dificuldades de pagamento, etc. Perfeito. Minha preocupação está ainda nessa situação em que tirou o aluguel social, e nós tínhamos uma terceira que eu não me lembro agora. Do quê? Do cadastro único, né? Em que as pessoas eram cadastradas para a gente saber quem é que teria o direito ao aluguel social. Que está muito relacionada a essa primeira preocupação de quem é vulnerável e quem não é vulnerável. E nessa reunião com a Secretaria de Assistência Social, a gente teve aí uma explanação bem interessante do que é vulnerabilidade, o que nossa cidade contribui para essas pessoas vulneráveis. Então, gostaria de abrir para vocês também, vocês estiveram na reunião, combinamos inclusive de pedir para o Luiz Guilherme, né, o secretário, vir até aqui ou nos mandar uma resposta sobre o porquê dessa alteração nesse artigo. Érica, se você puder me passar o documento, enquanto você faz as suas considerações, eu vou localizar aqui para fazer a leitura para os ouvintes saberem qual a diferença que está tendo. Fique à vontade. Bom, o PL trata, né, do aluguel social, e para que a população entenda, né, mas o que é aluguel social, vereador? Eu vou citar um advento que aconteceu na cidade, onde o aluguel social ele foi acionado, inclusive para várias famílias no município. Foram as chuvas, né, de 10 de fevereiro, se eu não estiver enganado, de 2019, é isso, gente? Que diversas famílias ficaram desabrigadas, entendeu? Aí algumas ficaram ali no ginásio temporariamente, outras foram para a residência de parente, de amigo, mas tão logo que a Prefeitura Municipal de Botucatu já disponibilizou para essas famílias o aluguel social, elas foram até procurar no mercado onde tinham as casas, alugaram essas residências para que pudesse ter um conforto junto com a família. Então, normalmente, né, o aluguel social ele é mais destinado para essas catástrofes, né, que acontece, um desabamento, uma casa que está na iminência, que não pode mais abrigar as pessoas. Mas a vereadora que vai entrar nesse contexto agora, deixa eu falar um pouquinho antes também, que corrige o valor do aluguel social, porque o mercado, os salários aumentam, né? E também os aluguéis eles vão sendo corrigidos. Então, o poder público também tem que atualizar esse valor para que as pessoas consigam ter acesso ao aluguel social. Mas a outra parte do aluguel social, vou deixar para a vereadora Alessandra comentar com mais propriedade, que são outros casos que acontecem na cidade que também necessitam do aluguel social. Bom, nós temos assim, olha, inclusive são já, a legislação ela é de 2012, 5.343, ela foi revogada pela 5.554 de 2014, e agora ela tem alteração
em alguns artigos, tá bom? Então, a gente está hoje votando as alterações desses artigos da Lei 5.554 de 2014. A de 2014, no seu artigo 2º, ela coloca assim: o programa tem por objetivo a concessão de subsídio em espécie em caráter emergencial e transitório por parte do Executivo Municipal para as famílias ou indivíduos em situações de riscos habitacionais de emergência. Aqui, ok, tal qual está nessa legislação de 2014, se mantém nessa legislação que está sendo apresentada para nós. O que sai nessa nova situação? Vulnerabilidade social, risco individual ou social a moradores de áreas submetidas às intervenções urbanas de interesse público. Essa vulnerabilidade social, risco individual ou social de moradores de áreas submetidas, é quando você tem famílias empobrecidas, ou de uma violência doméstica, né? A mulher se separou do marido, ficou abandonada sem um teto. Ela procura assistência social, é feito um relatório gigante, técnico, muito bem feito, muito bem estruturado, para ver as possibilidades, né? Se ela realmente não tem condições de estar num outro espaço, né, para morar com seus filhos, por exemplo, ou se realmente precisa desse auxílio, desse programa em uma casa de aluguel social. Então, isso é um exemplo, mas nós poderíamos ter exemplos, por exemplo, dependente químico que teve, ficou com alguma sequela, não conseguiu emprego, poderia estar no aluguel social enquanto termina o seu tratamento. E vamos lembrar, né, o aluguel social ele é temporário, ele é para 1 ano, sendo possível a prorrogação para mais 1 ano. Tá? Então, não é uma casa que o governo, né, o executivo dá, laudo, eu gosto de você, vou te dar uma casa de aluguel social, você vai morar a vida inteira. Não é isso, né? Ele tem prazos, que é o que se espera, que a pessoa que está lá, a família que está lá, está tendo um tempo, um fôlego, para reequilibrar a sua vida e conseguir depois ter um espaço para morar. Essa é a grande função de um aluguel social. Se o problema é de estrutura física do imóvel, ele praticamente tem de 1 ano a 2 anos para reformar, arrumar, se organizar. Aquilo que ele estaria gastando em um aluguel, ele teria que investir este valor nessa reforma desse imóvel. A mesma coisa se for por causa de um empobrecimento agudo, vamos dizer assim, né? Ela ter também a oportunidade de se estabelecer no emprego, arranjar uma outra oportunidade, se aproximar de famílias e morar nessa casa. Então, o nosso questionamento, junto ao secretário de Habitação, é por que houve essa retirada. E é importante que todos nós saibamos também, não é uma pessoa que decide, né? Então, quando a Defesa Civil vai lá lacrar porque o imóvel está interditado, ele não faz porque a casa está sem pintura, ele faz porque ela realmente vai desabar se acontecer alguma chuva a mais. Então, ele não faz sozinho, são engenheiros, são técnicos, pessoas capacitadas para entender se aquele imóvel pode ser habitado ou não. Quando nós temos a questão da vulnerabilidade social, não é também todo mundo que vai bater na Secretaria de Habitação pedir um aluguel social que vai ter direito. Existe também visitas, existe todo um corpo técnico de assistentes sociais que vão verificar se elas têm direito ou não. Então, é um projeto, um programa, né, que corre contra o tempo para não deixar ninguém sem um teto, que é um direito constitucional todo mundo ter a sua moradia, porém, muito rigoroso para que as pessoas tenham esse direito. Eu tenho ainda a dúvida desse artigo 2º, né? Eu solicitei ao Luiz Guilherme, né, por vocês, né, por essa comissão, para que ele pudesse nos dar uma devolutiva sobre isso. E eu, Alessandra, gostaria muito de aguardar a resposta dele sobre esse artigo, para depois eu dar o encaminhamento e a sequência a esse PL. Então, eu quero passar para vocês o que o Rafael acabou de me mandar aqui agora, um estudo sobre os aluguéis sociais, né? Porque a gente já teve essa pauta sobre aluguel social, essa legislação que entrou já o ano passado, e olha que interessante, olha, nós temos hoje 61 famílias sendo atendidas no aluguel social, né? Nós temos um valor alto, né, investido em aluguéis, que se você for fazer uma média de R$ 800 de aluguel,
vezes 61 famílias, a gente chega a quase R$600 mil. Então, é um dinheiro muito importante para ser pensado, né, do dinheiro público, e que nós aqui como vereadores, né, também somos cuidadosos na hora que a gente está fazendo isso, tá bom? Necessário, sim, necessário ter o programa de aluguel social. Então, se vocês quiserem, né, a gente pode dar sequência no PL, né, para as demais comissões irem votando. Fazemos o questionamento ao Luiz sobre este artigo e anexamos isso ao processo para dar mais força para ser votado lá na frente. Você quer contribuir? Fica à vontade. Eu queria dar uma contribuição, eu acho que é importante salientar tecnicamente, e os números que foram apresentados pela vereadora. Em 2020, nós tivemos 70 famílias assistidas por esse processo, por esse programa Aluguel Social. Em 2021, até junho de 2021, 61. Então, o primeiro semestre foram 61 famílias. O que isso demonstra para a gente? Que o processo de pandemia gerou um número, triplicou o número, porque em 2019 nós tínhamos 22, em 2018, 16, 2017, 8. Ou seja, a necessidade social ela está sendo apresentada. Se a gente fosse ver que só urbanisticamente, como o laudo relatou em 2019 o problema, foram 22 famílias. Então, uma coisa que eu acho que é importante salientar, e daí eu vou destacar aqui o que está no parecer do procurador da casa, é que ele destaca muito algumas considerações que vale a pena e vai na linha, Alessandra, do que você colocou sobre o artigo 2º. É que a Lei Orgânica da Assistência Social, ele regulamenta no artigo 15, a competência do município, que atende no inciso 4º as ações de assistência social sobre as famílias de vulnerabilidade social. E daí a nossa lei orgânica, no artigo 184, ele também traz essa questão de vulnerabilidade social de famílias que não têm habitação para assistência social também. E assim, na lei orgânica, o artigo 193, 194, 195, 197 e 199. Então, é muito importante ressaltar que o procurador destacou isso no parecer dele e que o processo, quando ele tira essa questão da vulnerabilidade social, ele está tirando a possibilidade das pessoas que não têm um lar, que não têm onde são moradores de rua, que poderiam ser contemplados com o aluguel social. Eu gostaria de colocar alguns pontos que eu enxergo do aluguel social, e até as mudanças são muito cabíveis, porque até a Alessandra tem dúvida em relação à vulnerabilidade, né? Como a gente conversou ontem em reunião, a gente não consegue definir exatamente quem realmente se encontra em vulnerabilidade social. É muito difícil definir, apesar de, como a Alessandra falou, passa por uma comissão, avaliado, né? Várias coisas são avaliadas. No entanto, a gente tem que pensar assim, o aluguel social, ele, acho que no seu ideal, na sua criação, ele contemplaria, né, pessoas que tiveram, como a gente falou, casas abaladas e não podem mais viver naquela casa por conta de risco, né, que é uma tratativa que está sendo votada agora para que realmente aconteça. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente abre um leque muito grande para definir quem tem direito e quem não tem direito. E aí a gente, assim, é um pensamento meu, né? E aí a gente tem os números ali, né? Que em 2019 nós tínhamos 20 e poucas pessoas, e em 2020 esse número triplicou. Um pouco mais que triplicou. Então, aí a gente entende que a vulnerabilidade social, ela atingiu uma quantidade grande de pessoas e, por isso, onerou tanto para o município. No entanto, eu me pergunto, num sentido de realmente um questionamento, porque nós tivemos vários apartamentos do Cachoeirinha que foram entregues a famílias que precisavam de casas, que não tinham casas. E por que o município continuou pagando o aluguel social, porque a gente vê que em 2020, 2021 esses números aumentaram, e essas pessoas não foram contempladas com esses apartamentos, sendo que era uma despesa do município, então ela poderia ter passado essas famílias para os apartamentos do Cachoeirinha, né, e ter tirado essa despesa do município.
É só um questionamento, mas assim, dentro disso, o que eu quero dizer assim, existem programas que, né, são os prédios do Cachoeirinha, que foram feitos para pessoas com vulnerabilidade social, pessoas que não têm condições de ter uma casa, pagar um aluguel, então essas pessoas foram contempladas com isso. Então, dentro disso, nós já tivemos programas que contemplariam a vulnerabilidade. Hoje, nós temos que pensar na lei de aluguel social somente para imóveis onde a Defesa Civil realmente entenda que a pessoa não pode mais viver naquela casa. Porque senão a gente entra num quadro de que é difícil definir quem tem direito ou não, nem é justo, né? Então, acredito que as mudanças, pelo menos na minha opinião, as mudanças que eu vejo hoje são necessárias para a lei, porque existem outras formas de tratar esses outros assuntos que a gente está discutindo hoje. Aldo. Eu concordo com a fala da vereadora Érica, porque essa necessidade ela fica em caráter discricionário, entendeu? Então, esse pode acessar, mas esse não pode, entendeu? Fica uma linha, não tem uma coisa técnica para você mensurar o qual que tem mais necessidade. Então, eu acho que nós temos que partir no sentido, porque daqui a pouco o município vai ter que trabalhar com isonomia. Hoje, diversas pessoas precisam também de uma assessoria, de assistência técnica nesse sentido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A vereadora foi muito feliz na fala dela, que diversas pessoas foram contempladas. Ter uma lista dessas pessoas que já foram, que já participaram de programas, que receberam residências e que, se hoje, por um acaso, bater na porta, não pode ter acesso ao aluguel social, porque ela já teve a oportunidade de receber uma casa, um teto para ela morar, entendeu? Então, tem que ser muito bem definido, e eu também fico, nós estamos aqui decidindo o dinheiro que é pago pelo contribuinte, que é o imposto que ele paga todos os dias, entendeu? Que nós pagamos também. Então, nós temos que ter um critério de avaliação muito bem apurado, muito bem aguçado, para a gente sempre estar fazendo a melhor justiça para que pessoas não sejam beneficiadas de maneira, de repente, vamos falar um besterol aqui, até apadrinhamento, tá bom? Isso não pode acontecer. Nós somos pagos para votar as leis, fiscalizar. Então, essa parte nossa de fiscalização, enquanto a gente falava dos aluguéis, a gente não quer expor ninguém, mas de repente até pedir, né, essa lista para a gente ter acesso, de repente fazer algumas fiscalizações, como é que você está aqui, há quanto tempo, o que está acontecendo. Isso é o zelo pelo dinheiro público. Então, eu acompanho o voto dos demais e fico aqui à disposição. Bom, então... Desculpa, desligado, perdão. Eu vou solicitar, né, é isso que eu estava falando, caso vocês não tenham ouvido, ao senhor Luiz Guilherme, secretário de Habitação, que faça para nós uma justificativa para a gente anexar o processo, o porquê da retirada desse trecho da questão social, né, e como é que ela vai ser acolhida na nossa sociedade, sendo que ela estaria saindo desse processo de aluguel social.
tá? Gostaria de saber do parecer de vocês, se vocês querem seguir com o processo, a gente dá o parecer favorável ao encaminhamento do PL em seguida ou não. Você queria contribuir, Rafael? Fica à vontade. Quero só colaborar com a sua fala, Alessandro, até mesmo porque a justificativa do Executivo que veio para o projeto de lei, ele só menciona o artigo 6º. Eu acho que seria muito interessante, na justificativa do projeto de lei, também viesse a justificativa da retirada, da modificação do artigo 2º. É só para colaborar, porque a justificativa... Perfeito, por isso a solicitação mesmo. Érica, você é favorável à continuidade do processo para frente? Na verdade, acho que, como você comentou, a gente deve aguardar realmente essas mudanças ou as explicações para depois dar seguimento nesse projeto. Acho que é o ideal, né, poder ouvir do Executivo quais foram as ideias e depois a gente votar novamente esse parecer na próxima semana. Vereador Sargento Laudo? Concordo, vamos aguardar o secretário Luiz Guilherme e aí nós temos tempo hábil para dar continuidade no projeto. Então, o PL número 1, inclusive foi o primeiro que entrou nessa casa no sentido de 2022, né? A gente estava mexendo com isso, foi no dia 6 de janeiro de 2022, e nós temos prazo também até dia 26 de fevereiro. Solicitarei, então, ao secretário Luiz Guilherme essa justificativa do artigo 2º e a gente vota daí esse parecer numa próxima semana. Quero agradecer vocês que estavam nos ouvindo, muito obrigada. Essa comissão ela vai estar com vocês todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, sendo televisionado ao vivo e fazendo essas discussões dos projetos de lei que serão de nossa competência dar seguimento ou não pelo seu mérito em nível de temas, de assuntos a serem seguidos. Essa reunião vai continuar, com certeza, com outros assuntos, mas nos despedimos agora. Muito obrigada, um bom dia. Por favor, fiquem à vontade, senhores vereadores, para se despedir. Obrigada a todos que nos acompanharam e tenham um bom dia. Agradecer também os que nos acompanharam, né? A Fabi, o Nívio e o Emerson, outras pessoas que nos acompanharam. Então, como a vereadora já falou, todas as terças-feiras nós vamos estar reunidos aqui e com transmissão ao vivo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos.